que é preciso ser uma alma orante, uma alma que busque o Senhor. E você estar aqui hoje para orar, para buscar, para clamar. E nós vamos pedir uma porção dobrada nesta noite. Vamos desejar uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. É preciso desejar o Espírito. É preciso querer o Espírito. Às vezes nós confiamos mais nos homens do que em Deus. Às vezes nós deixamos de confiar e entregar a nossa vida a Deus. É preciso ter uma intimidade, ser íntimo, ser uma pessoa apaixonada por Deus. Peça hoje, deseje, repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por Ti. Nesta noite, eu quero, Senhor, uma porção dobrada, do Teu Espírito. E nós vamos cantar isso. Nós vamos cantar essa música. A porção dobrada do Teu Espírito. Desejar, querer ser cheio desse Espírito Santo de Deus. Deixa essa música penetrar na tua alma, no teu coração. Eleva a tua alma a Deus. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar. Deseje uma porção maior. Vamos, Vinícius, estou a esperar. Canta. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma porção maior. Preciso de Ti, declara. Preciso de Ti, Espírito de Deus. Eu preciso de Ti, Espírito de Deus. Oh, eu quero ver o Teu poder agindo aqui. Eu quero ver o Teu poder agindo em mim. Ergue seus braços e declara: eu quero ver, Senhor. Eu quero ver o Teu poder agindo aqui. Eu quero ver, eu quero ver o Teu poder agindo em mim. Espírito de Deus, Espírito Santo, solta a tua voz. Nesse lugar, derrama a tua unção.
poder, a tua Shekinah, a unção da tua glória. Queremos te ver, Senhor. Queremos te experimentar nessa noite. Queremos mergulhar em ti. Queremos uma unção nova, uma unção diferenciada. Vem nesse lugar. Preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti. Canta que você precisa do Senhor, preciso de ti, que você necessita do Senhor esta noite, Senhor, que a tua alma necessita de Deus. Preciso de ti, preciso de ti. Ergue a sua mão e canta isso, preciso de ti. Eu preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Eu quero ouvir só vocês. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso. Mais uma vez, preciso. Preciso de ti. Preciso. Preciso de ti. Todo o ministério junto, cantando com toda a tua alma. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Vai sentando no seu lugar e vai cantando. Preciso de ti, suave. Preciso de ti, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, como eu preciso de ti. Vem Espírito dos quatro cantos, preciso de ti, como eu preciso de ti, como eu preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Entregamos todo esse momento, toda esta pregação ao preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o sangue do Senhor caia sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Que Deus, a bênção do céu, esteja com cada um de nós. Que toda a potência do mal bata em retirada em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Que todo o espírito maligno da dispersão, da distração, todo o espírito que não vem do Senhor bata em retirada deste lugar. Que esta assembleia seja uma assembleia santa para escutar a palavra de Deus.
toda distração, tudo que não vem do Senhor. Repreendemos todas as forças contrárias, círculos de bruxos e feiticeiros. Repreendemos todo o principado e toda a potestade, espírito do vento, da terra, do fogo, da água. Nós repreendemos tudo que não vem do Senhor agora, espíritos dos abismos, espíritos das trevas, e nós clamamos agora o poder de Deus sobre nós, a força do alto, o Espírito Santo de Deus sobre cada um, o poder da cruz esteja sobre cada um de nós. Derrama, Senhor, que esta palavra seja uma palavra de poder para essas almas, que esta palavra seja uma palavra de libertação, não uma palavra humana, não uma palavra de um homem que prega, Senhor, mas a palavra que vem do Espírito, a força que vem do Espírito, a comunhão com o céu, aquilo que o Senhor quer transmitir, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, para conosco. Derrama, Senhor, a tua força, que os anjos de Deus estejam acampados no nosso meio, com espadas de fogo, para defender contra todo combate contrário, toda força contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor, no nome de Jesus. A palavra desta noite, ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Você que trouxe a sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Página da Bíblia Ave Maria, para você que não está preparado para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, 463. Enquanto você vai encontrando aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu vou fazendo a oração. Pessineu cruces de inimites noster, libera-nos Deus nosso, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi, sanctificetur nomen tuum, advene regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ninus inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, igreja. Então vamos aplaudir esta palavra. Aplaude esta palavra de poder, esta palavra de autoridade. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar e buscar a minha face para orar e renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a vossa terra. É necessário orar sem cessar. Vai falar a palavra de Deus
Em Lucas capítulo 18, versículo 1: orai sem cessar, a todo instante, a todo momento. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, no versículo 18, onde vai falar: orai em toda circunstância pelo Espírito. Em todo momento é necessário ter uma vida profunda de oração. Nós não podemos seguir Jesus Cristo se nós não orarmos. Santo Afonso de Ligório, ele vai falar: quem reza se salva e quem não reza se condena. Eu posso dizer assim: quem reza se prepara para o céu, e quem não reza se prepara para o inferno. Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar o seguinte: aquela alma que deixa de orar, ela se lança por si mesmo, sem a ajuda dos demônios, no inferno, porque ela deixou de ter comunhão, ela deixou de ter uma vida íntima, ela deixou de ter uma vida orante, ela ficou dispersa. Nós hoje vemos cristãos hoje apáticos, nós vemos hoje os cristãos como múmias, como pessoas que não conseguem buscar a face do Senhor, porque não conseguem se libertar de certo tipo de pecado, e não conseguem se libertar de alguns pecados, porque não conseguem atingir um nível espiritual, não conseguem atingir um nível de oração constante, de busca constante, e por isso vive tropeçando, vive caindo, vive sendo enganado pelo espírito da sedução, o espírito das trevas, como foi aqui bem colocado no teatro, como esses meninos expressaram de tal maneira na dança. É isso mesmo que acontece. Ele vem assim rasteiramente seduzindo, ele vem enganando. Ele quer tirar aquilo que é sagrado, ele quer tirar aquilo que é mistério, ele quer tirar aquilo que é místico, ele quer tirar a piedade. E claro, seguir Jesus Cristo tem que ficar claro para cada um de nós, que é seguir o caminho da porta estreita, como vai falar Mateus capítulo 7, versículo 13, onde vai falar: entrai pelo caminho da porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e são os numerosos que por aí entram. Numeroso, uma multidão, porque é o caminho da facilidade, é o caminho do mais fácil, é o caminho sem compromisso, é o caminho sem sacrifício. E entrar no caminho de Deus é necessário se preparar para o combate, é necessário se preparar para ser um homem violento. E por isso a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 12, onde vai mencionar que o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Não é para almas fracas, não é para almas desanimadas, não é para almas que não creem no seu Deus, é para almas que acreditam na palavra do Senhor. E quantos desacreditaram, quantos desistiram de acreditar na palavra de Deus, porque foram enganadas pelo inimigo, porque foi seduzido pelo inimigo. A palavra do Senhor diz em Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus executa. Quando Deus fala, Deus age, porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas.
coisas. O teu Deus é o Deus que fez abrir o mar vermelho. O teu Deus é o Deus que fez chover cordonizas no meio do céu, no povo que passava fome de Israel. O teu Deus é o Deus que fez cair o maná do céu. O teu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. O teu Deus é o Deus que fez da rocha sair água. O teu Deus é o Deus que levanta paralíticos. O teu Deus é o Deus que cura os cegos, os surdos, o mudo. O teu Deus é que liberta os dobrados. O teu Deus é o que restaura a tua casa. O teu Deus é o Deus que pode tudo. E aquele que crê, aplaude para valer esse Deus. Tudo, nada é impossível para Deus. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nenhuma coisa é impossível. Eu estava pregando no Paraná, há alguns anos atrás, lá em Ponta Grossa, e quando eu estava pregando em Ponta Grossa, veio uma mulher e falou para mim que era estéril e que ela não poderia ter filhos. E ela falou: irmão Trovão, reza por mim, eu não posso ter filhos. E ela contou toda a trajetória dela, e eu comecei a rezar por aquela mulher. E quando eu estava rezando por ela, o Espírito Santo veio sobre mim com muita intensidade, e eu profetizei sobre a vida daquela mulher, e eu falava para ela: eu estou vendo o seu filho, Deus está te concedendo agora você o dom da maternidade, de ser mãe, de dar à luz. Deus está curando agora a sua esterilidade agora. Eu estou vendo o teu filho vai ser um homem, o nome dele será Isaac, porque será o filho da promessa, e o teu filho será uma alma sacerdotal. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. E depois eu pedi para que ela pegasse o nosso telefone, o nosso endereço, e depois ela pudesse, quando chegasse a bênção dela, ela escrevesse para nós. Passado um ano, chegou uma carta em casa, e ela estava escrito: irmão Trovão, a graça de Deus aconteceu na minha vida. Eu sou aquela mulher que era estéril, mas agora eu posso testemunhar a glória do Senhor na minha vida. O meu filho nasceu, é um menino, o nome dele é Isaac, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir mesmo. É nesse Deus que nós colocamos a nossa confiança, não em qualquer Deus. Nós colocamos a nossa confiança naquele que diz a palavra do Senhor, em Filipenses capítulo 2, versículo 10, a nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor, e é preciso ter uma vida de oração. Os cristãos perderam essa mística, perderam esta profundidade, e por isso caminham como cegos no meio do tiroteio. É preciso recuperar a força espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, que onde há o Espírito há liberdade. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos a liberdade. Deus fala, Deus executa, Deus sopra, fala: faz isso filho, você faz, você é obediente a Ele, porque Ele está falando. Você tem coragem até mesmo de sair do teu emprego se Deus falar para você, porque você está em comunhão. Deus fala: eu não te quero aí. Você consegue escutar a voz de Deus na tua alma, é claro. Agora, quando nós não estamos na comunhão com o Senhor, ficamos cegos. Deus revela aos teus filhos mistérios.
para você escapar do laço do caçador, para você escapar da peste perniciosa, para você ver os mistérios de Deus acontecendo na tua vida, é necessário orar. Não tenha dúvida disso. Uma alma que não reza, uma alma que não busca o Senhor, ela não vai compreender o mistério, não vai entender o mistério daquilo que Deus quer da tua alma, da tua vida. E aí, claro, uma alma que não está em comunhão com Deus, ela vai estar em comunhão com o mundo. Uma alma que distancia de Deus, ela se aproxima do mundo. E por isso Tiago capítulo 4, versículo 4, vai falar: aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você é cidadão do céu, a palavra de Deus vai falar isso. Você é cidadão do céu, nós somos peregrinos nesta terra. Vai falar Santo Agostinho, peregrinando, nós estamos aqui de passagem nesse exílio. Nós buscamos as coisas de cima, ou nós entendemos isso, ou o nosso cristianismo será um cristianismo fracassado, sem esperança, sem objetivos. Meu Deus, o inimigo tem chegado a tantos católicos que não tem enxergado um palmo à sua frente, porque não tem vida de oração, porque não ora, porque não clama. Um homem de oração, Deus livra do ataque de Satanás. Um dia, um amigo meu chamado Inácio, mora em Salvador. Ele pegou e um dia levantou de manhã cedo, e Deus colocou no coração dele para rezar pelos criminosos, pelas prostitutas, pelos assassinos, pelos devassos, pelos promíscuos, por toda a pessoa que estava vivendo uma vida dissoluta no pecado. E ele saiu rezando o seu rosário, entrou numa van e ia para um determinado local e estava em oração. De repente veio um rapaz, deu com a mão, entrou na van e puxou uma faca. A faca grande, brilhava, e ele falou: isso aqui é um assalto. E ele saiu pegando ali as bolsas, celular, o dinheiro do povo, e ele estava lá no último banco da van, quando o rapaz: bora, passa aí. E aí ele puxou o rosário e falou: aqui para você. Na hora que ele falou isso, o ladrão baixou a cabeça e desceu e foi embora. E ele não foi assaltado, porque pela intercessão da Virgem Maria, o inferno treme mesmo. Pode aplaudir para valer. A entrega, o acreditar, o se abandonar, os santos viveram esse mistério. Nós vamos pegar a história dos santos. Os santos eram profundamente místicos. Santa Clara de Assis, ela com um sinal da cruz, ela expulsava os demônios. Apenas com um sinal da cruz, os demônios eram expulsos, pela santidade que inundava Santa Clara. Um dia São Francisco de Assis foi fazer uma cauterização, um fechamento de ferida a fogo, que era naquele período, no período medieval. Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. E quando ele em oração, ele falou: irmão fogo, que você não possa hoje me queimar com a mesma intensidade. E ele, fazendo a oração, colocou o ferro quente no seu corpo e ele não sentiu nada, porque Francisco era espírito, porque Francisco era um homem de Deus. Os santos impactualizaram a terra. Os santos viviam com o coração arrebatado ao céu, com o coração arrebatado na presença de Deus. Eles acreditavam, eles viviam de fé.
Aquela palavra que eu falei para vocês na pregação, na primeira pregação, Romanos 1,17, o justo vive pela fé. Eles andavam pela fé, eles acreditavam pela fé. São Basílio estava sendo cuidado pelo médico judeu, que não acreditava em Jesus Cristo. E o médico de São Basílio falou para Basílio: antes que o sol se ponha, você morrerá. E São Basílio, no leito de morte, olhou para ele e viu uma chance de salvar aquela alma. E ele falou: e se eu não morrer? Ele falou: eu tenho tanta certeza que tu morrerás, que se você não morrer, eu levo você na minha casa e toda a minha família é batizada e nós se tornamos cristãos. São Basílio se colocou na oração. São Basílio se colocou na presença do Senhor e começou a orar. Deu o pôr do sol e Basílio não morreu. Deu o nascer do sol, e aquele homem, quando o médico chegou, viu aquele homem vivo, e o judeu não acreditava, e pegou ali Basílio, estava forte, além dele não ter morrido, ele ficou forte, se levantou, batizou toda a família do judeu, voltou para o leito, e entregou a tua vida a Deus, e Basílio morreu. E o médico judeu, já não mais judeu, mas cristão, chorava ali no corpo de Basílio, dizendo: se esse homem quisesse viver mais 15 anos, ele viveria, porque esse homem tem crédito no céu. E aquela família se converteu ao cristianismo. Aplaude esse Deus tremendo, aplaude esse Deus poderoso. Os santos da igreja viveram um patamar espiritual. Os santos viveram uma mística, uma profundidade. Não só ele, mas nós acompanhamos o Antigo Testamento. A palavra de Deus em Êxodo capítulo 14 fala que Moisés passou no meio do Mar Vermelho, abriu ali o Mar Vermelho, foi dividido, fez uma muralha do lado esquerdo e uma muralha do lado direito, e Moisés passou a pé enxuto. Nós vemos no Antigo Testamento ali Josué, lá no capítulo 10, no versículo 12, eles estavam travando uma batalha. Josué orou e o sol parou. Naquele momento ele ganhou a vitória. Mas nós sabemos hoje que ele não parou o sol, porque não é o sol que está no centro e os planetas, não é a terra que está no centro e os outros planetas giram em torno da terra. Mas nós sabemos hoje por Galileu que é o sol que está no centro e que os planetas giram em torno do sol. Ele não parou o sol, mas Josué parou a galáxia. Josué conseguiu uma façanha tremenda. Nós olhamos no Antigo Testamento e nós vemos Davi que venceu Golias lá em 1 Samuel capítulo 17. Davi venceu Golias com uma pedra porque Davi orava. Nós vemos Ana, que era estéril no Antigo Testamento, e ela concebeu um profeta porque Ana orava. Nós vemos Salomão, que era um homem simples, mas que na sua juventude, quando orou a Deus, não pediu ouro, não pediu prata, não pediu para ser um homem rico, não pediu império nem reinos. Aquele homem fez uma oração pedindo para Deus a sabedoria, e aquele homem se tornou o homem mais sábio do mundo. Nós olhamos, meu irmão, para o Antigo Testamento e nós vemos o profeta Isaías que orou e viu o céu aberto e os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Nós olhamos, meu irmão, homens como Daniel, que foi jogado na cova dos leões e 8 leões não conseguiram devorar Daniel, porque Daniel
Eliseu cheirava não a carne, mas ele cheirava a espírito, porque era um homem que orava. Nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos 3 jovens que foram para a fornalha, e jogado na fornalha, eles não queimavam, porque eles oravam e estavam na presença de Deus. Nós vemos, meu irmão, essas pessoas eram profundamente pessoas de Deus, que oravam. E hoje nós vemos cristãos que não acreditam no Deus que segue, cristãos que não acreditam no poder da oração, cristão que não acredita no que Deus pode fazer na tua vida. Saia daqui hoje, meu irmão, sabendo que o teu Deus é o Deus do impossível. Eu estava numa missão próximo de Caruaru, preguei o sábado, o dia todo. Quando foi à noite, foi o momento da adoração ao Santíssimo Sacramento. E no momento da adoração, Deus colocava no meu coração que tinha uma pessoa que estava orando pela sua casa, e que a sua casa estava recebendo um livramento de morte. Alguma pessoa estava recebendo um livramento de morte naquele momento da adoração. Se passou o sábado, acabou o momento da adoração, fomos para descansar, voltamos no domingo, à tarde já estava ajeitando a lojinha para ir embora, quando veio uma mulher, me abraçou, chorando, e falou: obrigado, irmão. Ontem à noite você deu uma palavra de ciência, dizendo que tinha uma pessoa que estava em casa e que estava recebendo livramento de morte. Era o meu pai, já de idade, e tinha um assaltante com uma arma no peito dele, e lançou o assalto para o meu pai. E naquele exato momento que foi profetizado, o ladrão baixou a arma e foi embora, para a honra e glória do nosso Senhor, e não aconteceu nada com o meu pai. É dessa maneira que nós temos que se colocar na presença de Deus. Não adianta pensarmos que a unção do Espírito, ela vem aleatoriamente, sem um preço a ser pago. Um dia, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, eu fui convidado para fazer uma missão em uma cidade, e eu me preparei para ir para essa missão. Eu ia para a igreja, fiz um propósito de 12 dias, e eu ia para essa igreja, e eu acendi uma vela, e ficava orando diante do Santíssimo, do tabernáculo do Senhor, até essa vela se acabar. Às vezes a vela durava 4h30, às vezes durava 5h30, e ali eu fiz o propósito, jejuando também, durante 12 dias, me preparando para aquela missão. Nós fomos para a missão, chegamos naquela cidade, uma cidade que estava fria, os católicos não estavam mais buscando o Senhor. Fizemos uma propaganda, ali saímos anunciando que aquela noite ia ter um momento profundo de oração na igreja, pregação e louvor. Nós, meu irmão, fomos de casa em casa, batemos, chamamos, convidamos. Eu convidei uma mulher que estava com um problema na perna, e ela falou: irmão, eu não posso ir, que eu tenho um problema na perna, não posso andar. Nós fomos para a igreja. No momento que o sino tocou, aquela mulher foi curada na casa dela, pelo poder do sino. Daqui a pouco a igreja estava lotada, nós começamos a fazer um momento de oração. A cidade era tão precária que o músico só sabia 6 músicas do Padre Marcelo Rossi. Quando ele acabava uma, iniciava a outra, e quando já tinha tocado tudo, voltava para a primeira, e aí ia. E ali, meu irmão, nós clamamos, orando, e o poder de Deus agiu naquela cidade. Deus curou, Deus libertou. E quando eu terminei de pregar a palavra de Deus, eu falei que tinha uma jovem ali
que não estava se concentrando na pregação, e que ela tinha que render o seu coração a Deus. E eu falei: esta noite, filha, quando você for para casa, nos seus sonhos eu estarei lá pregando sobre Jesus e o amor de Deus sobre a tua vida. Acabou o momento, foram para casa. Quando foi a noite, a menina estava sonhando, e eu estava no sonho dela pregando: Jesus te ama. Ela acordou e falou: meu Deus, esse rapaz me persegue até aqui no meu sonho. E ela voltou a dormir, e quando ela dormia, eu estava no sonho falando: Jesus te ama. Ela voltou a dormir pela terceira vez, e pela terceira vez eu apareci no sonho, e estava lá falando para ela: Jesus te ama. Ela levantou com lágrimas nos olhos e falou: Jesus, eu me rendo, tu és o Senhor da minha vida. Aplaude esse Deus maravilhoso, meu irmão. Aplaude esse Deus tremendo. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, Deus age poderosamente. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós vemos os seus milagres, os seus prodígios. Deus revela, fala conosco. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: invoca-me e te revelarei grandes coisas misteriosas. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que busca achará. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que a oração santifica o homem. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: orai um pelos outros para que possam ser curados, porque a oração do justo tem eficácia. A palavra do Senhor diz em Judite capítulo 4, versículo 12, onde vai falar: estais certos, se perseverardes na oração, jejuando, Deus os ouvirá e derramará graça sobre a tua vida. A palavra de Deus diz em Mateus 4:4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é contigo, filho, e quando Ele está contigo, Ele te enche, e quando Ele te enche, Ele te abastece, e quando Ele te abastece, Ele cura o teu coração, e quando Ele cura o teu coração, Ele te leva a pregar a palavra, Ele te leva a ser um missionário, Ele te leva a ser um homem consumido, a cumprir Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu tenho uma certeza, meu irmão, que em Santa Bárbara do Oeste vai levantar um povo santo de Deus. Nós vamos botar furando hoje no cão aqui, meu irmão. Nós vamos hoje aqui colocar essa assembleia, vai orar, vai clamar, e vai ver o céu abrir aqui, meu irmão. Talvez as pessoas apontaram e falaram para você que a tua vida não tem jeito. Talvez falaram, meu irmão, que a tua vida está mais torta do que qualquer coisa. Talvez falaram que a tua vida não tem jeito, e que pau torto não se endireita. Mas eu quero falar para você que pau torto não se endireita é lá no tchan, porque na igreja católica vai ter que direitar, porque quando o Espírito Santo sopra, Deus opera, cura e liberta. Aquele que crê, dá glória ao Senhor aí, igreja. Eu lembro um dia que eu fui no grupo de oração, e dentro do grupo de oração, no meio da favela, nós começamos a orar e clamar, preguei, e no momento da oração eu falava: tem aqui uma pessoa que está recebendo o Espírito Santo de Deus, Deus está derramando o dom das línguas aqui. Começou o grupo tal, no meio da oração entrou um bêbado, um bebinho. Tem uma coisa, sempre aparece um bêbado onde eu estou, e ali o bêbado ficou ali no grupo tal, vai para cá, vai para lá. Quando foi no final do grupo de oração, eu falei: um grupo pequeno, eu falei: quem recebeu aqui o dom de orar em línguas? E ninguém levantava a mão. Eu falei: alguém recebeu, mas ninguém levantou a mão.
Eu falei, quem quer dar um testemunho? Aí o Bebinho levantou a mão, eu falei, meu Deus do céu, olha lá. Ninguém levantou a mão, o Bebinho levantou, quer dar o testemunho, vamos ser misericordiosos. Vem cá, ninguém te ama, Jesus vai te amar. Aí coloquei ele aqui para dar o testemunho. Aí eu falei, que você quer dar o testemunho? Ele fala, eu quero, só com o microfone. Aí pegou o microfone, aí ele falou, está acontecendo umas coisas comigo aqui no momento da oração. Comecei a falar umas orações em língua, orabaxi, camanai. E aquele bêbado recebeu o fogo do Espírito Santo. Essa unção que Deus quer colocar na nossa vida, esse fogo do Espírito que Deus quer colocar. Meu irmão, Deus te chama a viver o sobrenatural. Deus te chama a viver como os santos viveram. Nós olhamos a vida de Santo Antônio de Pádua, nós ficamos encantados. A história da igreja fala que Santo Antônio de Pádua, quando pregava a 3 quilômetros de distância, as pessoas escutavam. Deus levava a palavra a 3 quilômetros de distância. Um dia, um jovem chegou para se confessar com Santo Antônio. Quando se confessou, ele falou, padre, frei, eu chutei a minha mãe. Santo Antônio falou, você deveria ter cortado a sua perna, de tamanho pecado que você cometeu. Aquele jovem levou a sério a confissão de Santo Antônio de Pádua. Chegou em casa, cortou a perna, e Santo Antônio ficou sabendo. Ele saiu desesperado ali, correu para aquela criança, juntou a perna daquela criança, orou por ela, e a perna da criança foi restituída. É desse tipo de homens que nós precisamos na nossa sociedade. É desse tipo de homens que nós precisamos na nossa igreja, de pessoas que transbordam do Espírito, da presença do Senhor. Nós já ouvimos que o padre Rufus veio muitas vezes para o Brasil. Era um padre exorcista, morreu tem pouco recentemente. E o padre Rufus era um homem de uma profunda mística. Um dia ele foi chamado para ir numa festa que era do clero, dos sacerdotes. E ele foi nesse local e passou o dia, jogou bola, e chegou à noite. Ali, aqueles sacerdotes bebiam, mas Padre Rufus não bebia. E Padre Rufus não queria ser o puritano, a pessoa indiferente. E ele orava, falava, meu Deus, Senhor, e agora? E Deus falava, calma filho, eu estou contigo. E quando foi no momento, tinha no meio da sala ali uma pirâmide, cheio ali de vinho, né? E as pessoas ali com as taças na mão, aqueles sacerdotes. E quando chegaram para Padre Rufus e deram, quando foram dar a taça para ele, quando ele segurou a taça, a unção estava tão grande sobre Padre Rufus, que todas as taças estouraram daquele lugar, e os sacerdotes viram o que é um homem de Deus. Aplaude para valer. Aplaude, aplaude. Eu quero hoje, meu irmão, te fazer um convite hoje, para que você possa sair hoje daqui cheio do Espírito Santo. Que não seja apenas palavras que nós estamos lançando aqui, mas que você saia daqui um homem, uma mulher espiritual, acreditando que Deus pode restaurar a tua casa, restaurar a tua vida, restaurar o teu matrimônio, restaurar a tua comunhão com Deus. Se você orar, meu irmão, você vai ver o céu aberto. Se você orar, você vai ver a glória do Senhor ser derramada sobre você. Se você orar, você vai ver os potentos do Senhor acontecer na tua vida. É necessário ter uma vida de oração, é necessário ter uma comunhão profunda com o Senhor. E esta noite, meu irmão, se prepara. Olha aí para a pessoa do lado e fala, se prepara que nós vamos decolar.
Aperta o cinto, filho, que o piloto sumiu. Quem assumiu agora esse avião foi Deus. Você vai ser arrebatado no mistério com o Senhor. Deus vai transformar a tua vida. Nós vemos as pessoas, hoje nós estamos num mundo que está armado belicamente. As pessoas falam do 38, da 765, da metralhadora alemã. Nós vemos hoje as pessoas falar de fuzil AR-15. Mas hoje você vai ser atingido por uma metralhadora e uma arma muito maior. O calibre dela é duplo, é o Antigo e o Novo Testamento. O calibre dela é 72. Meu irmão, a sua munição é o sangue de Cristo, e contra essa metralhadora não há colete do inferno que possa contra ela. Quando esta munição pegar no teu peito, meu irmão, você glorificará o nome do Senhor e nunca mais será a mesma pessoa. E se você crê, dá um glória a Deus e bate palma para o teu Deus maravilhoso.